galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. Sabe o que é oração? Lá em Mateus 6,6, que é um versículo muito conhecido, Jesus ele vai nos ensinar o princípio da oração. Ou seja, lá fala que nós devemos ir para o nosso secreto, para o nosso quarto e fechar a porta e falar com o nosso Pai que vem em secreto. Sabe, quando fala em quarto, fala nada mais de intimidade, sabe? Esse é um versículo que ele é muito conhecido, muito falado, mas muitas vezes pouco entendido. E nesse dia de hoje eu quero destacar para nós duas coisas interessantes nesse versículo. Que muitas vezes nós lemos e a gente não presta atenção nesses dois passos simples que Jesus nos ensina para que nós venhamos aplicar no nosso momento de oração, no nosso momento de busca com Ele. A primeira coisa que é interessante a gente destacar nesse texto é que Jesus ele nos chama para o quarto. Jesus ele ainda fala para que nós fechamos a porta, ou seja, porque é um momento de intimidade, é um momento de busca, é um momento de devoção, é um momento que Jesus nos quer inteiramente para Ele, ou seja, um momento totalmente de Jesus, um momento totalmente a sós entre nós e o nosso Criador. Sabe, a segunda coisa que eu gosto de destacar nesse texto é que Jesus ele pede para que nós venhamos orar ao nosso Pai que está em secreto, ou seja, Ele está nos mostrando a paternidade, porque nesse momento de oração Ele quer que nós venhamos ser sinceros com Ele, que nós não venhamos olhar Ele como Deus simplesmente, mas que nós olhamos Ele como Pai, uma pessoa que quer saber todas as coisas de nós e que quer o nosso melhor. Esse é um ponto interessante para que a gente possa destacar nesse texto. Então, resumindo, no geral, a oração seria isso. Esse nosso momento de diálogo com o nosso Pai, esse nosso momento de conversa, esse nosso momento de intimidade. Então, a oração ela não tem nada místico. Oração não tem nada religioso em oração, mas sim uma intimidade com o nosso Pai, sim um momento com o nosso Pai. Esse é o princípio da oração. Quando nós começamos a olhar para a oração dessa maneira, como um momento de intimidade com o nosso Pai, a oração deixa de ser um cargo, a oração deixa de ser um jugo, deixa de ser um fardo pesado, e as nossas orações começam a ser um momento de prazer, um momento de felicidade, um momento de alívio, um momento de desabafo diante do nosso Deus que tanto nos ama. O interessante é que a Bíblia nos diz que Deus ele é onipresente, ou seja, Deus ele sabe de todas as coisas, mas mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele ainda decide nos chamar para o secreto, nos chamar para o quarto e ter um particular com cada um de nós, porque Ele se importa, porque Ele se preocupa e Ele quer ouvir todas as coisas, que nós venhamos todos os dias viver esse princípio da Bíblia nas nossas vidas. Estar no secreto com Jesus, buscar a presença de Jesus todos os dias, em oração, em clamor, em adoração, porque só assim nós vamos ser a verdadeira Igreja de Cristo.